Paralelas, um podcast sobre educação com educadores para falar sobre o impacto da educação nas transformações sociais. Hoje nós estamos recebendo a professora doutora Monique Ximenes Lopes de Medeiros, graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestra em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela UFPB e professora efetiva do Instituto Federal do Campus Avançado Cabedelo Centro. Tem experiência em Direito, com ênfase em Direitos Humanos, atuando principalmente nos temas como direitos sexuais, reprodutivos, teorias feministas, tráfico de mulheres e teorias críticas. É uma ativista do feminismo, é coordenadora geral do programa Mulheres 1000 do IFPB, autora do projeto que fez o IFPB tirar a nota máxima e contemplar o primeiro lugar a nível nacional da rede federal. Monique, é uma honra estar aqui com você. Esse nome, que parece um nome de rainha, de princesa, mas eu sei que você é uma mulher múltipla e que nos honra muito com a sua presença aqui, porque eu te admiro muito. Então, seja bem-vinda. E eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes quem é Monique Ximenes. Bem, Kate, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui dialogando um pouco sobre questões de educação, questões de feminismo, que são os assuntos que eu sou apaixonada, né, na teoria e na prática. E Monique Ximenes, apesar de Ximenes ter essa conotação de realeza, é um nome bem popular, é uma menina que veio lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, né, do sertão sertão potiguar, e saiu de lá aos seus 14 anos para estudar, e logo depois vim morar na Paraíba para fazer a faculdade aqui na UFPB, onde, como você disse, toda a minha formação aqui pela UFPB. Então, eu sou muito grata à universidade pública, em especial à Universidade Federal da Paraíba, porque toda a minha formação, enquanto advogada, enquanto docente, professora, né, foi pela UFPB. Então, eu tenho uma longa trajetória por lá e pelo Instituto Federal da Paraíba, né, que agora estou como professora, né? Então, ao longo desse tempo de caminhada, já são mais de 20 anos aqui na Paraíba. Eu já me considero mais paraibana do que potiguar. Já morei aqui mais tempo do que lá. Sou muito feliz com a Paraíba. Acho que uma das coisas melhores da minha vida foi ter vindo morar aqui na Paraíba. E, enfim, Monique é professora do IFPB, né, há 9 anos. Antes desse percurso na educação, eu trabalhei como advogada, assessora jurídica, e comecei pelo caminho da educação, que nem era minha formação como advogada, como jurista, não pensava como um caminho principal, e aos poucos eu fui me apaixonando e fui enveredando aqueles caminhos que a vida traça por nós e que às vezes são bem melhores do que os caminhos que a gente escolhe, né? Então, nem sempre sai tudo como a gente planeja, mas às vezes sai melhor do que o planejado. Eu já disse a você, né, que o Rio Grande do Norte e a Paraíba já brigaram por Caicó na justiça, né? O Caicó já fez parte, né, de um território da Paraíba. Talvez isso, né, também explique a própria história e a ancestralidade, explique essa sua relação com a Paraíba, que só tem a ganhar, né, com uma professora como você. Eu sempre digo que você é uma pessoa que honra muito o seu trabalho, as suas pesquisas, é muito comprometida, né, com o que faz. Então, é um exemplo de professora. A gente já conversou sobre isso, né, quando eu digo que a gente tem divergência, você disse, Keito, o que é que você fala tanto dessa divergência? Eu acho que na aplicação da própria pedagogia, né, na sala de aulas, você tem uma aplicação mais firme e assim, tem uma seriedade que eu tenho, mas assim, a gente é como se tivesse uma perspectiva diferente desse olhar da sala de aula em si. Mas uma coisa que eu digo que a gente sempre tem em comum é, primeiro, né, são histórias pautadas na luta pela educação, na crença na educação, né, na educação enquanto agente transformador, né, a gente sonha com isso, e é afetada mesmo pela educação. Então, eu acho que a gente tem mais em comum
quando a gente fala assim da educação, de como a educação mudou minha vida. A gente também já falou das nossas histórias que são diferentes, mas que elas são assim atravessadas pelos processos educativos, que foi onde também a gente se encontrou, né, no Instituto Federal. Então, eu acho que a instituição que você hoje trabalha só tem a ganhar com uma profissional como você, né, e uma pessoa humana mesmo também, para ser repetitiva, né, mas o pleonasmo, mas assim, você é uma pessoa cheia de humanidades. E aí, Monique, eu queria, dentro dessa perspectiva, que você é uma ativista do feminismo, né, da luta pela igualdade de gênero, e seria possível a gente pensar na possibilidade de efetivação de uma educação para a igualdade de gênero, de uma educação feminista, né? Eu queria que você iniciasse, né, a sua fala sobre esse olhar para a educação e como essa educação ela precisa estar vinculada a esse olhar para a igualdade de gênero. Bem, acredito muito nisso, né? Uma das bandeiras que eu mais acredito. Eu acho que a educação, essa fala que você está falando da gente estar em caminhos diferentes e iguais ao mesmo tempo, é porque nós somos plurais. E a educação, ela tem essa pluralidade, né? Então, acredito muito nessa pluralidade, em como a gente pode construir um mundo melhor através da educação, né? Não é à toa que eu acredito e estou exercendo a profissão de professora, né? Que às vezes no Brasil é uma profissão secundária, principalmente na minha área, né? Na área do direito. Então, você faz outras coisas e é professora. Então, era até nessa mentalidade que eu vinha na minha formação. Então, eu achava que eu ia fazer outras coisas e ser professora, como se professora fosse algo secundário e não algo essencial e primário, né? Então, eu acredito bastante na educação para a igualdade de gênero, na educação para um letramento racial, que eu acho que são fundamentais no Brasil, e acredito que só assim a gente pode realmente educar o nosso aluno com um papel transformador, com um papel cidadão, né? Porque óbvio que as ciências duras, por exemplo, elas são super importantes para a formação do aluno, as matemáticas, as físicas, as químicas, mas não é só, né? Eu acho que antes da gente se preocupar, ou paralelamente com essas disciplinas, a gente quer dar às humanas, né, essa preocupação com a formação do aluno quanto cidadão, que ele possa saber do passado, saber da parte da história, mas ele possa olhar para o nosso presente de forma crítica e conseguir raciocinar e formar seu próprio pensamento enquanto ser humano, enquanto cidadão, né? Então, acho que o feminismo, e aí também essa parte da pluralidade, porque não existe só um feminismo, né? As teorias feministas, elas também são múltiplas. Então, a gente tem várias correntes feministas que muitas vezes também não coincidem, são contrárias umas às outras, né? Então, eu acredito que a gente tem essa função, enquanto professora, né, de formar os nossos alunos. Eu acho que o feminismo ele tem um papel muito importante. Na sociedade brasileira, em especial, onde a gente vive altos índices de violência de gênero, né? Tanto violências domésticas como violências públicas também. Então, a gente tem uma série de parlamentares. Nossa representação parlamentar é muito baixa no Brasil, é um reflexo dessa separação do espaço público e do espaço privado, né? Então, as nossas parlamentares frequentemente sofrem violência nesses espaços públicos, que são espaços onde as mulheres têm o poder da fala, né? Então, acredito que a educação ela tem um papel central no combate a essas violências, de uma forma geral, as violências de gênero, seja para que as meninas, as nossas adolescentes, elas se reconheçam enquanto sujeitos capazes, enquanto sujeitos que merecem respeito, né? E também aos nossos meninos, aos nossos adolescentes, enfim, que eles possam também reconhecer o outro, e o outro, independente do gênero, como pessoas que devem ser respeitadas, e a gente possa construir realmente uma sociedade que se respeite, seja pelo feminino, seja masculino, seja pelos gêneros neutros, né? Pelas várias possibilidades que o gênero tem, mas que a gente possa respeitar o outro. Acredito que esse é uma das questões, uma das principais bandeiras do feminismo, mas também uma das principais bandeiras de quem trabalha em educação e direitos humanos, né? Que é uma luta de transformação e principalmente de conscientização dos nossos
alunos e da formação mesmo cidadã. Então, acho que tem tudo a ver e não só no Brasil, né, mas a gente hoje pensar as teorias de gênero, o feminismo, eles não podem ser pensados de forma isolada, né? Então, cada vez mais hoje se fala das questões raciais, das questões territoriais, das questões de sexualidade, que trabalham, seja para uns através da perspectiva da interdisciplinaridade, seja para outros numa própria mútua constituição, né? Então, acho que eu tento cada vez mais trazer isso para a sala de aula. Acho que a gente pode trabalhar direito, como a gente tem trabalhado no Instituto Federal, trazendo essas perspectivas e trazendo esses questionamentos. Que bom que hoje, cada vez mais, a gente está fazendo isso na educação, né? Até o Enem trazendo essas discussões muito válidas. Então, é isso. Monique, a gente sabe que a educação por si só, né, ela já tem um papel muito importante. Quando a gente faz uma revisão da nossa vida, né, com certeza você lá em Caicó inicialmente e eu lá em Serra Branca, a gente teve pouco contato, né, com qualquer educação que tivesse esse olhar, esse foco libertário. E mesmo assim a gente conseguiu, né, que a educação de alguma forma nos trouxesse até aqui. Mas eu queria saber qual foi o momento, né, desse despertar? Qual foi o processo educativo que te levou para esse despertar, não só em relação às lutas feministas, mas às lutas focadas nos direitos humanos de modo geral, né? Porque aí está a questão racial, a questão a igualdade de gênero para além do homem e mulher, né? Várias questões que a partir do momento que você entra na luta pelos direitos de igualdade de gênero, você entra nessas outras lutas também, porque elas não são isoladas. Então, como foi que esse teu despertar, né? Como isso germinou em você? Eu acho que para essas questões mais libertárias, como você usou, ou para essa educação mais crítica, por incrível que pareça, eu tive um professor em Caicó ainda, que hoje ele é nosso colega do IFRN, que era o professor Carlos Eugênio, era meu professor de geografia. E ele era uma referência, assim, porque ele tinha uma visão, ele ensinava uma geografia política muito com uma visão crítica. Então, a gente lá na antiga oitava série, a gente já tinha aquele olhar assim, peraí, ele era um professor muito firme, né? Ele era um professor durão, daqueles bravos mesmo em sala de aula, que impunha ordem e tudo, mas ele tinha um discurso muito para essa visão crítica. Então, acho que eu carreguei Carlos Eugênio, eu me lembrava dele quando eu fui estudar em Natal, outros professores em escolas da capital, né, que a gente considerava muito melhor do que a nossa escola do interior, outros professores falando coisas que eu me lembrava muito até das aulas que Carlos Eugênio dava. Então, essa primeira viradinha de chave foi lá. Só que, assim, a formação jurídica ela é uma formação muito engessada, né? Seja engessada porque a gente aprende muita questão da lei em si, mas também das teorias, e não necessariamente para você fazer uma crítica ao direito, mas uma formação mais dogmática, que foi a formação que eu tive, né? Então, apesar de já gostar um pouco, mas eu não posso dizer que era a gama dos professores na época da minha formação, né? Não posso falar de hoje, que já é um movimento cíclico, né, de professores. E é porque você se formou em universidade pública, né? Mas ainda a gente, não fazendo comparação com as privadas, mas são professores que eles, em si, são mais progressistas, né? Mesmo assim, no meio jurídico, ele ainda consegue ser mais tradicional. E na minha época tinha muita questão dos professores que eram outras coisas. Eles eram juízes, eram advogados e eram professores. Então, eram boas aulas, né? Mas não tinha tanta essa visão, né? Claro que eu tinha professores com essa formação mais crítica, mas eu não posso dizer que seja o miolo, digamos assim, da minha formação dentro da graduação, apesar de que já no final da graduação eu já fiz um PIBI que já era voltado para a questão de história do direito, então já tinha perspectiva racial nos meus estudos ali, por outros professores, o professor Eduardo Rabenrocha, que ainda está lá, né, professor de filosofia da gente, e eu acho que a mudança mesmo, a virada de chave foi quando eu fiz o mestrado. Então, assim, eu acho que na minha vida, e principalmente nessa questão do, digamos assim,
da formação crítica, o mestrado e o doutorado foram divisores de água no sentido de um antes e um depois, de formas diferentes de enxergar o mundo, né? Então, infelizmente, eu tive que chegar até o mestrado para ter essa mudança. E um mestrado que veio tarde na minha vida, porque eu já tinha alguns anos de formado, né? Enfim, eu espero que para os nossos alunos, né, do Instituto Federal, essa mudança não chegue tão tarde assim, essa virada de chave possa chegar, seja no integrado, seja no curso subsequente, ou mesmo no superior, que ela possa chegar antes do que chegou para mim. É importante, quando a gente está falando do Instituto Federal, a gente sempre fala numa perspectiva, né, entre nós, né, a interlocução entre nós, como se as pessoas soubessem, a gente fala o integrado, o subsequente, né? O integrado, ele é integrado ao ensino médio, o subsequente é pós-médio, mas é ali muita gente saindo do ensino médio, né? E uma coisa que a gente vê nesses meninos, né, nesses jovens e adultos, principalmente no integrado ao ensino médio, é que a gente tem, de fato, né, cumprido esse papel de formar, né, para a cidadania. Que eu acho que isso é o nosso grande desafio, né? Que esses alunos, eles, de fato, eles tenham essa formação multidisciplinar, que eles consigam entender, por exemplo, a física, que é muito importante, né? A matemática, que é muito importante, mas que, sobretudo, eles consigam fazer uma análise da sua realidade, né? Eles consigam fazer um diagnóstico do seu presente, eles consigam estar atentos também a esse presente, eles precisam de atenção ao presente. Não pode simplesmente a vida ir passando por eles e eles não conseguirem fazer uma reflexão mínima, né, sobre as suas realidades. E que são realidades diversas, difíceis, né, os alunos que chegam até a gente, e que eles precisam entender que eles só conseguirão mudá-las, essas realidades, através de luta. E essas lutas, para isso, você precisa de um letramento mesmo, né? Instrumentos, né? Para isso. Então, é muito importante que a gente percebe que os nossos alunos, eles já estão passando por esse processo mais cedo. E eu fico feliz, sabe, Monique, porque quando eu propus o curso técnico em serviços jurídicos do IFPB, que era um curso técnico no campus em que eu era diretora naquele momento, a gente recebeu crítica de todos os lados, né? A gente recebeu crítica da própria gestão sistêmica, né? Porque era um curso que tinha muitas críticas externas da OAB, até assim, de forma respeitosa, aparentemente, mas buscou questionar, né, a nossa autonomia de criar um curso que estava no catálogo do MEC, quando a gente tinha autonomia para fazer esse curso, que ele está lá no catálogo. Então, mas assim, o grande objetivo, aquele grupo de professores que criaram aquele curso, era na intenção mesmo de que a gente tivesse no IFPB um curso técnico, mas que ele tivesse como carro-chefe pensar em ciências humanas e sociais. Porque as pessoas, assim, falam muito em tecnologia e elas... Até assim, eu acho que Lula teve uma fala infeliz essa semana, né? Que ele disse que o Brasil já tinha muito advogado, era quem mais formava advogado. Eu entendo a crítica dele. Realmente existe uma formação a toque de caixas aí em direito, mas acho que quando ele faz a comparação, que precisa formar gente mais na área de exatas, ao invés da área de humanas, aí eu acho que ele... não foi um bom momento para ele falar isso, porque eu acho que, pelo contrário, a gente precisava, né, trazer os conhecimentos das áreas de humanas ou o conhecimento jurídico para o ensino médio. É muito necessário, né? Hoje eu vejo que os nossos alunos desse curso, eles saem na frente, né? Eles saem com uma percepção de mundo que o próprio Enem, uma percepção de olhar sobre a sociedade que o próprio Enem tem cobrado, como essa redação agora, né? Tem tudo a ver com o que você, inclusive, pesquisa. Sobre isso, Kate, eu acho que eu entendo parcialmente essa crítica, né? Essa questão, realmente, a gente tem uma formação de muitos advogados, não tanto advogados, mas de bacharéis, né? A gente tem uma quantidade muito grande de faculdades de direito, tanto especialmente as privadas, né? Mas eu acho assim que bom seria que se a gente também, as humanidades, ela tivesse
caminhando nas interdisciplinariedades, né, para entrar também nessas outras áreas, que seriam essas áreas das ciências duras, né, que a gente tivesse dentro do IF, por exemplo, a gente tivesse uma participação também nessas outras formações da área técnica, né? Então, a gente precisa desse nosso, digamos, o nosso eixo tecnológico é super válido, né, lá de serviços jurídicos, mas que bom seria se a gente dialogasse mais, né, entre as áreas para complementar e não necessariamente tivesse que, não desmerecendo o curso de serviço jurídico, muito pelo contrário, mas que a gente também pudesse atuar e entrar nessas outras áreas para que a gente levasse essa mesma perspectiva de formação cidadã para todos os outros, né? O ensino médio ele tem essa perspectiva, né? Já tem na formação da interdisciplinariedade, infelizmente nem sempre se consegue, né? Mas que a gente tivesse também nas engenharias, né? Uma formação dos engenheiros com uma perspectiva, pelo menos de direitos humanos, que pudesse olhar a questão, seja trabalhista, seja racial, seja de gênero, que eles pudessem olhar também com essa aproximação das humanidades, né? Que a gente não precisasse estar separando tanto, né? Então, se o presidente Lula fez essa crítica, talvez a gente pudesse dizer para ele, vamos chegar também mais nas tecnológicas, mesmo formando mais gente dessa área. Ou então vamos repensar essa noção de tecnologia, né? Essa tecnologia isolada, porque quando eu também busco as tecnologias, mas eu não tenho a noção mínima, por exemplo, de direito intelectual, de direito trabalhista, de direito administrativo, né? Assim, só saber a metodologia que leva a uma tecnologia necessária, como ele disse, para grandes avanços científicos, né, vinculados mais a essa área médica, astrofísica, essas coisas nesse sentido, né? A gente precisa de pessoas que façam isso, mas que essas pessoas elas também consigam ter uma reflexão mínima sobre a sua realidade, né? Porque não adianta esses progressos se eles não vierem acompanhados de crítica, de reflexão, né? De ponderação da realidade, né? Então, ele tem que estar vinculado ao que a gente poderia chamar de uma ontologia do presente, de pensar-se como ser no presente. E falando em pesquisa, Monique, você é recém-doutora, né? Há um nomezinho, né? Para doutora Júnior, que seria aí terminou o doutorado há pouco tempo, e desse doutorado, né, que a gente tem um resultado muito importante, além da sua titulação, né, uma pesquisa muito robusta, né, que tem como resultado o seu livro. A gente vai falar do livro posteriormente, mas eu queria que você falasse da pesquisa em si, né, antes de a gente falar do resultado, que seria o livro, né? Eu queria saber como... Eu sei que foi uma pesquisa com mulheres em vulnerabilidade, né? Eu acho até redundante falar mulheres em vulnerabilidade, porque eu acho que a mulher, ela pode, mesmo estando numa divisão de classe, em outros ambientes, a gente acaba sendo sempre vulnerável nesse mundo tão machista. Mas, assim, existem vulnerabilidades maiores, né? Então, eu queria, falando em transformação que a educação fez na tua vida, nessa virada de chave, essa pesquisa, como ela te impactou? Eu queria que você falasse um pouquinho da pesquisa, dissesse o que era, e como ela te impactou e como ela te modifica, mais uma vez, né? Porque eu acho que foi uma pesquisa muito importante, ela é contemporânea, assim, ela é necessária a um debate atual, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, essa pesquisa ela começou com um caso muito... O problema de pesquisa, né, ele começou com um caso muito peculiar e pessoal e familiar, né, que foi... A minha pesquisa ela era sobre a lei de planejamento familiar, especificamente sobre os requisitos que a lei trazia sobre as laqueadoras tubárias. E aconteceu com minha mãe, dela já ter 3 filhas, e ela queria fazer a laqueadura, e, enfim, estava tudo combinado entre ela e meu pai, e chegou na hora do parto, o médico perguntou para o meu pai se poderia fazer a laqueadura, e meu pai disse que não. Então, ela foi ter a 3ª filha, que já era a 5ª gestação dela,
ela foi ter a terceira filha muito frustrada, porque meu pai não aceitou, tinha sido um acordo que eles tinham feito antes, né, de tentar mais uma vez, porque meu pai queria muito um filho homem, aquela questão, né, bem machista do interior. E, enfim, minha mãe não fez a laqueadura, o médico não fez, né? Isso ficou na minha vida, ficou assim, minha mãe foi fazer a laqueadura muito tempo depois. Isso ficou na minha vida, assim, essa questão desse conflito familiar ficou. E muito tempo depois, já como advogada, eu fui saber que existia uma lei que tutelava tudo isso e que, pela lei, realmente minha mãe não tinha o direito, digamos assim, sobre o próprio corpo e sobre suas decisões reprodutivas. E isso me deixou muito surpresa, né? Então, eu comecei a pesquisar. Originalmente tinha muito esse viés, digamos assim, jurídico e dogmático de pensar a lei de planejamento familiar como um todo e de crítica a esses requisitos, né? E aí eu tive várias gratas surpresas ao longo do doutorado e uma delas foi a aproximação com a antropologia jurídica, que foi graças ao meu orientador, o professor Roberto Efren, né? E a partir daí a gente começou a pensar outras perspectivas para a pesquisa. Então, eu fiz acho que a pesquisa do doutorado, ela se divide em algumas partes. A primeira dela é uma parte histórica e documental, em que eu fiz o levantamento de 2 CPIs que aconteceram no Congresso Nacional, uma de 1984, para você ver como esse tema é antigo, de 84, da época da ditadura militar, que tinha umas perspectivas muito, não de direitos reprodutivos, mas muito de controle populacional, especialmente da população nordestina, da população racializada, da população pobre brasileira, né? Então, essa questão das laqueadoras, ela tem um recorte muito especial no Nordeste. Depois, ainda nesse primeiro momento, da CPI de 1993, que já foi uma CPI bastante crítica, com esse olhar mais voltado para a questão racial, que foi uma CPI proposta pelo movimento de mulheres negras e de crítica às laqueadoras sendo utilizadas como forma de controle populacional dessa população racializada e pobre. E aí, daí, a gente teve a Lei de Planejamento Familiar, que foi uma lei de 96. Então, aí dessa segunda parte da pesquisa, eu que dividiria ela em duas partes. A perspectiva jurídica, propriamente dita, em que eu fiz um levantamento de quase 500 acórdãos, né? Para quem não sabe, não é da área jurídica, acórdãos são decisões dos tribunais, né? Então, são decisões recursais, em geral, de segundo grau de jurisdição, e terceiro grau, porque eu fiz de acórdãos de tribunais de segundo grau e também de tribunais superiores. Então, foram uma pesquisa de 484 acórdãos, em que eu analisei, eu li todos esses acórdãos para ver como era que o judiciário brasileiro estava interpretando a lei de planejamento familiar e quais critérios que ele utilizava realmente para deferir ou indeferir um pedido de laqueadura, por exemplo, e quais os pedidos das mulheres, o que é que as mulheres estavam buscando no judiciário, né? Que nem sempre eram só pedidos de laqueaduras, né? Tinham casos também indenizatórios de laqueaduras não consentidas, por exemplo. E na segunda parte, dessa segunda parte, que é a parte mais da antropologia, né? Que eu fiz a partir da metodologia etnográfica, que foi o acompanhamento de 6 meses do Serviço de Planejamento Familiar do Instituto Cândida Vargas, que é uma maternidade pública de referência no nosso estado, né, na Paraíba. E eu passei 6 meses acompanhando esse serviço e, durante esse tempo, presenciando a aplicabilidade da lei, que era o que me interessava mais, né? Então, não me interessava tanto pela lei formal, porque a letra da lei formalmente a gente já conhece. Mas a gente sabe que há um distanciamento entre o que diz a lei na sua forma e como essa lei é aplicada, como é que ela é manejada, quais são outros critérios que são utilizados que não estão formalmente na norma. Então, era esse o objetivo, tanto nos serviços, tanto no judiciário como no serviço de saúde. E aí, lá no Cândida Vargas, esse acompanhamento de 6 meses do serviço de saúde, eu também realizei entrevistas com profissionais de serviço de saúde e com mulheres que buscavam as laqueaduras, né? Então, eu acho que foi uma das melhores decisões de pesquisa, foi realmente conversar com essas mulheres, ver o cotidiano dos serviços e, especialmente, conversar com elas. Porque aí, realmente, assim, eu tinha uma preocupação muito grande no início de que a minha pesquisa não ficasse naquele ideal liberal de direitos reprodutivos muito associado a uma ideia de liberdade e de autonomia.
E quando eu comecei a dialogar com essas mulheres, eu fui ver que realmente esse ideal de liberdade, de autonomia liberal, ele falava muito pouco sobre a realidade delas, né? Então, acho que elas começaram a me transformar de muitas formas, principalmente por ver que aquela história da minha mãe era uma história parcial, era uma história que falava de um núcleo familiar, mas que não contava a realidade das mulheres brasileiras como um todo, que a realidade era muito mais plural do que isso. E aí eu pude constatar nesses diálogos como havia muito mais coisas que permeavam esses direitos sexuais e reprodutivos, né? Como as escolhas delas eram tuteladas, seja também pelos maridos, tal como foi minha mãe, mas pelos familiares, pelos médicos, pelos profissionais de saúde em geral, né? Que os médicos eles ocupam um papel muito também importante nessa decisão, porque a última palavra, como é um procedimento cirúrgico, é do médico, né? Então, ele tem esse papel importante nessa decisão da mulher, seja por várias outras questões que interferiam, né? Por questões de violência doméstica, de feminicídio, que acontecia nas famílias dessas mulheres, né? De fome. A gente foi no final da pandemia, né? Minha pesquisa foi o ano passado, então, janeiro a junho de 2022, perdão, e a fome foi uma coisa muito impactante que eu percebi, assim, mulheres com vários filhos enfrentando dificuldades para criar, porque geralmente são mães sozinhas, os pais ou abandonaram ou desapareceram e elas criavam seus filhos sozinhas, tentando educar, criar aqueles filhos, enfrentando problemas familiares difíceis, fora as questões de violência, as questões relacionadas realmente à pobreza no Brasil. Acho que a gente, de classe média ou classe alta, a gente vive realmente numa bolha, não é? Então, a gente vê alguém pedindo no sinal, mas a gente não tem aquele contato realmente do que é que representa aquilo ali. Aquela pessoa está precisando de um prato, ela não tem o que comer naquele dia, né? Então, a mulher grávida que não tem o que comer porque ela recebia, por exemplo, R$ 400 na época do Auxílio Brasil, e ela pagava R$ 200 de aluguel, e os outros R$ 200 era para ela viver com outra filha dela durante o resto do mês inteiro. Então, ouvir essas histórias me impactou de uma forma muito profunda, assim, porque a gente, infelizmente, a sociedade que a gente vive, ela é criada para ter esse distanciamento. Então, você vê uma pessoa ali, mas você procura não se afetar, né? Até para a gente viver, porque de uma certa forma necessário você estar afetado o tempo inteiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a afetação que essas mulheres trouxeram para mim me fez olhar para elas e para as decisões delas de forma diferente. Então, a gente, ao longo da pesquisa, né, que a gente pode falar mais à frente, eu fui percebendo justamente isso. A gente tem um estereótipo da mulher pobre brasileira e da mulher nordestina como se ela fosse excessivamente reprodutiva, como se ela tivesse muitos filhos, ela não tivesse responsabilidade sobre os filhos que ela tem. E essa realidade que eu percebi nessas mulheres mostrava outro discurso. Mostrava um discurso de muita luta, de muita resistência, de profundo, assim, de profunda força, que às vezes eu ficava me questionando como é que elas conseguiam viver dentro de todas aquelas dificuldades, e elas estavam lá enfrentando, enfim, sem querer, digamos assim, valorizar a pobreza, que realmente não era para isso existir, né? Mas realmente mostrou essa outra perspectiva, né? Então, me mostrou que eu tinha uma história parcial inicialmente, que era aquela história da minha formação dentro de uma família de classe média, e me mostrou que as laqueadoras tubárias, elas são um assunto muito mais plural e muito mais complexo do que eu imaginava lá na frente. Eu acho que foi por essas mulheres que o meu problema de pesquisa se tornou interessante, justamente por complexificar um tema que, a princípio, era um tema muito jurídica, assim, do juridiquês, e muito ou é isso ou é aquilo, uns requisitos muito objetivos, e eu comecei a ver que tinha muitas outras coisas que elas estavam me falando que a letra da lei em si não falava, né? Então, elas me transformaram a pesquisa,
transformaram o meu olhar cidadão e transformaram o meu olhar como professora, que eu já tinha comentado com você, Sim. né? De olhar também para os meus alunos de outra perspectiva, né? Apesar de eu continuar sendo essa professora ainda que cobra e tudo, mas de olhar para os meus alunos e perceber, peraí, será que o meu aluno, ele chegou aqui no Instituto Federal e ele almoçou? Ou ele tomou um café da manhã decente? Ou ele teve que se acordar de 4 horas da manhã, como eu conversei com a aluna nossa, de acordar 4 horas da manhã para atravessar João Pessoa, chegar lá em Cabedelo para assistir a aula de 7 horas. Então, assim, começar a perceber também essas realidades que a gente está tão engessada na nossa própria realidade que não consegue perceber. Que às vezes, né, a gente recebe um aluno, né, que veio lá de um lugar distante. Vamos lá, a gente tinha aluno que vinha do Conde, que vinha ali de Paratibe, né? Então, é distante para você, é o extremo, né, em relação a Cabedelo. E esses alunos, para estarem lá às 7 horas da manhã, é uma história, né? Uma narrativa aí imensa, enquanto, né? E aí, às vezes, eles agem indisciplinados, eles agem de forma até agressivas verbalmente com a gente, e a gente vai, diante daquela realidade, a gente pode querer responder da mesma forma, porque se sente, de fato, né, desrespeitado enquanto professor, que tem esse lado da gente também, mas quando a gente percebe que é porque tem muitas coisas, né, em relação àquele aluno. Por exemplo, eu sempre conversava isso com outra diretora que trabalhava comigo, né? Que é uma pessoa sensível, que é a dificuldade do outro, só que tinha coisa que o aluno contava que porque achava tão absurdo, mas como eu passei por coisas muito parecidas, para mim eu sabia que era verdade, porque eu passei por coisas muito parecidas. E mesmo eu tendo tido uma vida muito difícil, eu ainda faço um recorte a partir de privilégios, porque tem gente que teve uma vida bem mais vulnerável que a minha. Então, eu acho que essa sua história que você conta é que, assim, sua mãe foi vulnerável nessa história? Foi. Se a gente pegar toda a história dela em Caicó, assim, numa cidade pequena do interior, na realidade, né? A gente sabe que tem uma vulnerabilidade das mulheres, ainda existe muito um coronelismo velado, né? Mas, quando você se depara com essas mulheres que estiveram na sua pesquisa, você percebe que a gente ainda olha a própria questão do feminismo, a própria questão dos direitos iguais, das nossas lutas. E aí eu acho que entrou nessa questão dos direitos reprodutivos para você, é que a gente olha ainda de um lugar muito privilegiado. Eu estava lá, você estava lá, a gente estava lá fazendo tipo um doutorado, né? Quantas mulheres na sua história chegam num doutorado, né? Quantas mulheres nordestinas? Hoje a gente tem uma modificação disso. A gente tem Campina Grande, que é uma das cidades do Brasil que mais tem doutores por metro quadrado, né? Mas a gente sabe que a história da mulher nordestina ainda é uma história muito marcada, né, por essas questões de classe, né, de território e assim, uma vulnerabilidade social sem tamanho, né? Muito, muito periférica, muito periférica. Esse conceito, Kate, que você está mencionando aí, que a gente vem conversando, né, sobre essas diferentes vulnerabilidades, ele já tem sido definido, teorizado, assim, que é o conceito de justiça reprodutiva, né, que pensa não só nessa perspectiva da autonomia e do que eu posso, meu corpo, minhas regras, né? Que é um slogan feminista, mas que ele também fala pouco, né? Então, essa teoria da justiça reprodutiva, que é uma teoria de feministas negras americanas, justamente pensando nisso, né? Pensando na ideia do ter direito à escolha, mas que o ter direito à escolha, ele fala pouco, né? Então, como a gente complexifica, como tem outras possibilidades e outras necessidades dessas mulheres para poderem chegar a isso, né? Então, esse conceito foi, inclusive, retomado no julgamento sobre a legalização do aborto no STF, né? A ministra que saiu, Rosa Weber, ela retomou e falou da justiça social reprodutiva, mas que não é um conceito de todo dela, apesar dela ter incluído aí o social, mas já era um conceito um conceito e uma teoria que já vinha há tempos, né? Então, acho que
chegar nessas mulheres basicamente foi chegar nesse conceito da justiça reprodutiva na prática, né? Você falando até da história da sua experiência familiar me fez lembrar que minha mãe conta muito essa história, né? Sempre teve um casamento muito conturbado, teve a primeira filha, queria fazer laqueadura. Era impossível se fazer laqueadura com a filha. Aquela história que o meu pai estava sempre esperando que seria um homem, o outro, né? E depois que ela engravida da minha irmã, ele disse, se for uma menina, não vai fazer. E se for um menino, aí pode fazer. E ela estava sozinha lá com o médico, mas tinha conversado com o médico para fazer, né? E ela disse que ela chorava, dizendo assim, doutor, me mostre o que você fez. Assim, aí ele mostrou pelo espelho, né, que tinha feito. E ela disse que chora muito e é muito grata a esse médico, porque eles tinham combinado, ele fez dentro dessa combinação. Comigo, né, já eu tinha apenas um filho e a médica que me acompanhou pelo plano disse, não, porque o plano tem toda uma burocracia, aí tem aquela revisão, você entra com o processo, fica pedindo. Aí eu disse, sabe de eu vou no médico que só atendo particular. Fui no médico, doutor, eu quero fazer uma laqueadura. Ele nem me perguntou quanto filho eu tinha, né? Ele disse o preço e eu disse, quando? E a gente marcou. Uhum. Aí eu disse, o senhor não quer nem saber que eu só tenho um filho? Ele, você podia não ter nenhum, seu corpo, suas regras. Ou seja, na realidade não é seu corpo, suas regras, seu corpo, suas regras, se você tiver como pagar. Seu bolso, suas regras, né? Seu bolso, suas regras. Então, isso é um problema de classe muito sério, né? E que a gente não pode achar que é simplesmente uma questão... que não seja só das laqueaduras, mas com os outros métodos também. Por incrível que pareça, também tem um recorte de classe muito importante, né? Porque, apesar do SUS ter todas as suas maravilhas, mas a gente também tem muitos problemas. E esses problemas no SUS, a gente pode perceber como esses métodos também podem ser manejados de uma forma positiva ou negativa, a depender do que o profissional está querendo, né? No percorrer da sua pesquisa também houve uma mudança na norma, né? Houve. Ela foi flexibilizada, né? Quando eu comecei o doutorado, os requisitos legais eram 25 anos ou 2 filhos vivos e a laqueadura consentida, obviamente, e havia uma vedação da esterilização cirúrgica no momento do parto. Né? Então, apesar de a gente saber que nos âmbitos, como você falou, privados, essa regra era muito desrespeitada. Mas e também tinha toda uma perspectiva assim, histórica, que a proibição do parto era visando diminuir os índices de parto cesárea no Brasil, que sempre foram índices muito altos, e a gente não conseguiu reverter isso. Né? Então, as alterações da lei foram para a diminuição, foi 21 anos ou 2 filhos vivos. E a vedação, não, minto, foi só 21 anos, e a vedação do parto ela foi retirada. Só que na prática isso muda muito pouco, né? Porque como eu percebi na pesquisa, não são esses requisitos que dão sim ou não para a laqueadora, ou dão sim ou não para um DIU, ou dão sim ou não para o uso dos métodos como um todo. São muitos outros fatores que falam muito mais a respeito da reprodução das mulheres, né, do nosso corpo enquanto um corpo reprodutivo e da questão da maternidade que você colocou, né? Porque imagine para as nossas mães, como você falou, para a sua mãe que teve que ver para acreditar que não seria mais mãe. Então, a maternidade, quando você diz eu não quero ser mais mãe, como sua mãe disse, você está assumindo que a maternidade tem algo de negativo ali. Falar isso na nossa sociedade ainda é um tabu muito grande, apesar de cada vez mais a gente ter várias bandeiras de mulheres sem filhos, ou de mulheres com filhos só, ou de mulheres que rejeitam o fim da maternidade, mas também de mulheres que, de outra perspectiva, não usam nenhum método contraceptivo, que querem ter quantos filhos Deus quiser mandar, né? Uma perspectiva muito mais ligada às questões religiosas. Enfim, mas que bom que a gente está podendo, pelo menos, dialogar um pouco sobre isso, né? Porque esses assuntos não são novos, né? Elizabeth Badin, que é uma francesa, ela lançou um livro
que eu acho que é da década de 80, que é o mito do amor materno, e ela relançou outro livro agora, nos anos mais recentes, que fala o conflito, a mulher e a mãe, que é justamente sobre esses conflitos de como a maternidade hoje ela se torna uma maternidade super idealizada e que é uma maternidade inalcançável para quase totalidade das mulheres, né? Porque é cada vez mais difícil ser uma boa mãe. E esse ser uma boa mãe ou ser uma má mãe, ele apareceu muito na minha pesquisa. Foi uma das coisas que me surpreendeu, né? Monique, falando na sua pesquisa, né, ela resultou no livro O Direito de Não Ser Mãe, né? Então, eu acho que é um tema muito atual, ele tem a ver justamente com o que você coloca, né? Que você aí introduz, né? É muito difícil, por mais que a gente esteja vivendo em outro momento, mas isso que você diz, né? Quando a gente fala, eu não quero ser mãe, isso vem com uma questão de culpa, isso vem com olhares estranhos, né? Até essa história que eu contei do médico que fez a minha laqueadura, ele disse, como é um médico conceituado, particular, ele disse que a primeira vez que alguém procurou ele para não ter filho, porque as pessoas procuram para arrumar uma forma de ter filhos. Então, ele olhou com uma certa admiração. Mas quando a gente diz isso, verbaliza isso, um dia desses, né, acho que Samara Filippo, ela deu uma entrevista e deixa isso bem claro, né? Ela diz que gosta das filhas, é tudo na vida dela, mas que ser mãe, né, não é bom. E quando a gente abre a boca para dizer isso, né, eu não diria assim, ser mãe não é bom, mas ser mãe não tem, se você for ponderar, tem muita coisa difícil e ruim, né? Então, a gente acaba sendo colocada num patamar de mulher. Eu vi até um termo de uma mulher dizendo mulheres abusivas, quase que dizem isso, né? Então, a gente. Inclusive, quando eu vou falar agora, a gente fica procurando a palavra. Qual é a palavra mais adequada? Eu não posso dizer como é que é, né? Quando eu estava grávida, eu escrevi um diário para o meu filho, que eu nunca mostrei a ele ainda, e eu nunca parei para reler, porque dizia justamente isso. Eu não queria ser mãe, mas ele tinha chegado e modificou tudo isso. Mas é uma coisa como se a gente não pudesse falar sobre isso ainda, né? Uhum. Então, eu acho que o seu livro, assim, já de cara, ele traz uma questão muito desafiadora, né? Então, eu queria que você falasse dele, do livro, né? E de como você chega a partir da sua pesquisa, inclusive a esse título, né? Que vai direcionando o seu texto. Eu queria que você falasse desse momento. Bem, então, o livro, o título dele, né, O Direito de, entre parênteses, não ser mãe, porque eu queria trazer justamente essa dubiedade. Então, ele fala do direito de ser mãe, que muitas vezes é desrespeitado por mulheres dessas vulnerabilidades todas que a gente estava falando, que são inclusive laqueadas sem o consentimento, né? Então, uma das coisas impactantes que eu percebi no livro foi casos de mulheres laqueadas com autorização judicial e sem seu próprio consentimento, quer dizer, o Poder Judiciário utilizando da sua força para laquear mulheres e colocando como requisito para a obtenção da própria guarda dos filhos que elas já tinham. Então, essas mulheres elas estavam sendo impedidas de ser mãe e, por outro lado, aquelas mulheres que não rejeitavam a maternidade em absoluto, porque nenhuma das mulheres que eu entrevistei, elas eram mulheres sem nenhum filho, mas que estavam querendo realmente não ser mais mães, né? Então, o título, ele buscava pensar essa dubiedade, tanto daquelas mulheres que tinham sido impedidas de exercer essa maternidade, como daquelas mulheres que já estavam satisfeitas com os filhos que tinham, independente da quantidade, mas que realmente tinham dificuldades, para não dizer barreiras, de chegar a realmente conseguir o direito a não ser mais mãe, né? Seja esse um direito através da laqueadura, seja esse um direito através de outros métodos, né? Enfim, então,
como eu estava falando, nessa perspectiva, o livro é um resultado da tese de doutorado, né? Mas ele tem duas coisas que eu acho que são importantes ressaltar nele, né? Primeiro, essa parte da maternidade, que eu falei. Então, está presente durante todo o assunto, durante todo o livro está presente essa perspectiva da boa maternidade. Né? Então, você é uma boa mãe, você é uma mamãe. Quais são as características que nos colocam? O que é que nos colocam para nos considerar uma boa mãe, nos considerar uma mãe? Quais são os requisitos de classe, por exemplo, que colocam? Você mora na casa própria, seus filhos têm uma habitação própria, você recebe Bolsa Família, você não recebe. Então, essas questões raciais, você é usuário de uma droga, essa droga, qual a droga? É droga lícita, é droga ilícita? Dentro das drogas ilícitas também há uma subclassificação, né? Então, foram duas questões que eu me deparei no livro, que é a questão da reprodução compulsória, né? Então, a gente vive numa sociedade que pensa que todo mundo tem que ter filhos, né? E esse padrão da reprodução compulsória expressa de forma muito mais pesada para as mulheres, porque o homem ele pode rejeitar a paternidade de inúmeras formas, né? A gente teria que ser um programa só para falar sobre isso, né? Agora, a mulher ela não pode rejeitar a maternidade. Então, a reprodução compulsória ela não atinge de forma igual homens e mulheres, ela atinge mais as mulheres. E aí, realmente, tinha a reprodução compulsória de pelo menos 2 filhos vivos. Então, como esses 2 filhos vivos que tinha na letra da lei, ele interferia. Porque se antigamente, a gente pode dizer, nos anos 60, a quantidade de filhos por mulher era muito maior do que hoje já está bem menor, mas hoje ainda se pensa num ideal de 2 filhos vivos. Então, esse padrão ele vai se modificando no decorrer do tempo, né? Antigamente, você tinha 5, 6 filhos, era um padrão, digamos assim. Depois esse número baixou para 3, na época da minha mãe era muito 3 filhos, hoje já baixou para 2, 1, né? Então já tem se modificado, né? Então, mas esse padrão ainda é um constante. Então, se você não segue esse padrão, você encara certas dificuldades de acesso a esses métodos, principalmente a laqueadura, porque a laqueadura é um método definitivo. Então, quando o profissional de saúde ele autoriza sua laqueadura, ele está concordando com você que você realmente está com a decisão consolidada de que você não quer ser mais mãe, né? Então, o profissional ele tem que aceitar a sua decisão também, não é uma decisão individual, ele também tem que aceitar que você tem certeza daquilo, né? Então, essa questão da reprodução compulsória está presente ao longo do livro, da reprodução compulsória de pelo menos 2 filhos, e também do que eu chamei de sistema hierárquico de reprodução, né? Que é mais ou menos todas essas questões que a gente estava falando, você tem poucos ou você tem muitos filhos? Você tem emprego com carteira assinada ou você não tem? Você tem casa própria ou você não tem? Você é habitante Bolsa Família, você não é, ou você recebe Bolsa Família, você não é? No lugar onde você mora tem saneamento, não tem? Você é morador de rua, você não é? Então, tem várias perspectivas que aí é onde entra o recorte de classe, de raça muito forte, né? Apesar do território do Nordeste ter toda uma trajetória histórica da questão das laqueaduras no Brasil, mas a questão de raça e de classe elas aparecem muito presentes, o que faz uma hierarquia tanto da boa maternidade como da boa reprodução. E, no fim das contas, são essas hierarquias que dizem se a gente pode recusar ou não a maternidade. Então, quando eu via... E aí eu não estou falando só do Instituto Cândido Vargas, né? Eu quero deixar aqui bem claro que o Instituto Cândido Vargas ele tem os requisitos que eles aplicam à lei, enfim, como na maioria dos serviços de saúde, por exemplo, eles não realizam laqueaduras com mulheres que não têm os 2 filhos vivos. Então, apesar da lei dizer requisitos alternativos, eles aplicam requisitos cumulativos. Sim, porque tinha essa interpretação que você até tinha me explicado, né? Que mesmo antes da mudança da lei, se eu tivesse 25 anos, é independente, se eu não tivesse filho nenhum, então... Você poderia. Nesse caso, o médico que me falou, ele falou mesmo, não, você já é uma mulher de 30 e poucos anos, não tem isso, né? Mas exatamente, só que na prática, tanto no setor privado, mas muito mais ainda no setor público, por várias outras razões, tinha essa interpretação e ainda continua tendo, né? Eu acho que
não é uma mudança de lei que vai fazer essa alteração prática, digamos assim, que os serviços de saúde aplicam esses requisitos de forma cumulativa, né? Então, perceber que esse sistema hierárquico de reprodução, esse sistema que nos qualifica como boas ou más mães, eles estão presentes tanto nos serviços de saúde quanto nas decisões judiciais, que era uma coisa que eu não esperava encontrar, né? Porque quando a gente pega um acórdão, então é uma decisão colegiada, uma decisão que são vários juízes, no caso desembargadores que estão tomando aquela decisão, a decisão que já está em nível de revisão, então a decisão que já teve uma sentença, já está sendo revisada, a gente quer crer que há uma maturidade maior naquela decisão. E nem sempre o que a gente pensa a gente coloca no papel, né? Mas quando está lá nos acórdãos, descrevendo, por exemplo, todas essas qualidades ou má qualidades da maternidade ou da reprodução, é porque ela também é levada em consideração, porque senão ela não precisava estar lá justificando, né? Então, foram essas, digamos assim, coincidências da pesquisa que também acho que foram boas descobertas e acho que vai ser muito interessante para quem tiver a oportunidade, se interessar em comprar o livro, né? Que ele fala justamente dessas questões que estão presentes no Brasil e na história da Lei de Planejamento Familiar desde a CCPI de 84 e continuam ainda presentes. Então, questões eleitoreiras, essas questões territoriais, essas questões raciais e da perspectiva de classe também, que vão muito além da questão do gênero. Então, esse livro ele foi lançado pela Lumen Juris, né, que é uma editora jurídica de âmbito nacional, já está disponível nas plataformas, né, de grandes compras. E eu vou fazer o lançamento aqui, dia 16 de dezembro, pertinho agora, né? Próximo sábado, aqui no Bistrô 17. Todos os pessoenses e paraibanos sintam-se convidados para participar, para a gente poder dialogar um pouco sobre o livro. E seria uma imensa honra contar com, seja a presença dos meus alunos, seja a presença dos meus amigos, mas estou estendendo o convite aí para quem se interessar pela temática. Com certeza é uma temática muito interessante e principalmente hoje, quando temos tantas cobranças no que seria o padrão de uma boa mãe, como você falou, e se revela também quando a gente decide ter só um filho, por exemplo. Começam a dizer, você não está sendo uma boa mãe porque você não está dando um irmão para o seu filho. Então, ele vai ficar sozinho, frustrado, e aí entra novamente questionamento sobre a sua decisão, né? Ou seja, você ser obrigado a ter outro filho, não mais para atender a demanda, a sua demanda ou a demanda do casal, mas já a demanda de outro, que seria... Da sociedade. Que seria aquele filho que a sociedade já calcula que quer um irmão, né? Então, assim, é uma questão, Monique, que eu acho que se a gente fosse... Um episódio não dá para a gente falar sobre essa questão, que a gente pode até em algum momento ter outro momento como esse, né? É sempre bom conversar com você e compartilhar essa conversa. Eu acho que é legal, é importante. Acho que a sua fala tem muito para ensinar, né? Então, a gente está próximo de finalizar, mas eu queria que você dissesse, né? Diante desses dilemas do ser mãe, né? Qual o grande desafio, né, da sua experiência pessoal, né, de conseguir ser uma profissional, uma advogada, ser uma professora, ter feito mestrado, ter feito doutorado, ainda conseguir estar publicando um livro. Como é que você consegue ser tantas, né, sendo mãe? Já que ser mãe demanda tanto, né? E quando a gente é mãe e outras coisas, a gente é sempre apontada como se estivesse negligenciando o ser mãe. E como você conseguiu fazer tudo isso, tantas coisas, né, nesses últimos 4 anos aí, sendo mãe, tendo um filho em pré-alfabetização, né? Quando eu iniciei com os estudos para o doutorado, Aragão tinha menos de 2 anos, né? E eu vejo como a gente vê quando ele cresceu, quando eu terminei o doutorado, e eu olhei para ele e percebi que ele já era um menino de 6 anos, quanto tempo a gente passa, né, se dedicando a isso. Mas eu acho assim, Kate, eu
Eu sempre tive muito na minha cabeça, eu queria ser mãe, foi uma decisão no meu caso, eu queria muito ser mãe, mas a maternidade foi uma coisa muito difícil para mim. Eu acho que foi uma das, mais do que o doutorado, ela trouxe muitos desafios, né? Só que eu tinha muito na minha cabeça uma coisa certa, eu não era só mãe. Como você disse, eu tinha muito assim, eu gosto de ser mãe, eu gosto de ser mãe do meu filho, eu amo isso, também não quis outros filhos, eu acho que um filho me bastou. Mas eu também amo minha profissão, sabe? Eu amo o que eu faço. Eu queria ser muitas outras coisas. Então eu gosto de trabalhar com desafios. Eu queria o doutorado, eu queria sala de aula, eu queria outras perspectivas. Ser só mãe falava pouco sobre mim, sabe? Então acho que a gente também não vai fazendo tudo na perfeição, porque se a gente for botar um ideal de perfeito, a gente não faz nada. Nem é mãe, nem é uma mãe realmente boa para nós mesmos, não para os outros, né? Porque a gente se culpa muito. Acho que a maternidade tem essa questão da culpa muito presente. Mas aí quando eu entendi que a culpa não ia me dominar e que eu ia ser mãe, mas que eu também ia ser professora, ia ser pesquisadora, ia ser doutora, ia ser coordenadora do Mulheres 1000, ia fazer coisas dentro do IF, ia tentar fazer diferente da minha forma. Aí isso me soltou essas amarras e tornou as coisas mais leves. Eu acho que se a gente está feliz, fazendo o que a gente ama, acho que nosso filho também percebe isso, né? Então não adianta nada a gente se afastar de tudo se a gente se tornar uma pessoa infeliz e estar infeliz com o nosso filho também não vai ser uma boa mãe. Eu acho que é isso. Era justamente isso que eu ia dizer para complementar a tua fala, né? Eu tenho minhas culpas, acho que a gente não consegue ser 100% em nada, mas eu acho que o melhor que eu faço hoje é ser mãe. Então, se hoje dissesse assim, o que você considera que você faz melhor? Não, eu me considero uma boa mãe. Eu considero uma mãe atenta, uma mãe carinhosa, uma mãe que ama, sem medidas. Mas eu não seria uma boa mãe se eu me anulasse. Se eu deixasse de ser essa Kate que gosta de estar na gestão, passou 8 anos na gestão, ou seja, desses 8 anos, né, 6 com meu filho pequeno, né? Então eu não teria sido uma boa mãe. Não teria sido uma boa mãe se eu não tivesse nas minhas redes sociais, se eu não tivesse construindo algum material de audiovisual como eu tenho feito, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de estar em movimento, né? De estar experimentando. Então é isso que faz com que eu seja Kate, a mãe de José, né? Que ele sabe que é desse mesmo jeitinho e que vai admirar a partir dessas perspectivas, porque eu não vou me anular. Eu preciso ser essa Kate, né? Para eu ser a Kate que ama o José, que é atenta a José nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso, né? Ter clareza disso. Agora, lógico, né, que nem todas as mulheres elas podem ter essas escolhas que a gente tem, né? Então, tem muitas questões envolvidas nisso, mas eu acho que a gente responde nessa questão de como ser uma boa mãe diante dessa diversidade de coisas que a gente faz, né? Desses lugares que a gente ocupa, né? Desses espaços que a gente não quer deixar, né? Entendendo que isso é que nos completa, essa multiplicidade que nos completa, para também ser essa mãe, né? Essa mãe presente, essa mãe que os filhos se orgulham ainda hoje, né? Eu estava olhando, teve um amigo literário na escola e eu mandei o livro que eu fiz, que eu produzi. Então, meu filho entrega com o maior orgulho, né? Esse é o livro que a minha mãe fez para mim. Então, são essas coisas que eles sabem justamente quem somos, né? A partir disso. Então, é muito importante, é muito interessante a gente se conhecer para amar e cuidar dos nossos filhos a partir da nossa perspectiva, né? Tinha várias questões que eu queria colocar contigo, Monique, mas a gente está perto de finalizar. Eu queria rapidamente que você explicasse o programa Mulheres 1000, que você é coordenadora geral, né, no IFPB, que você teve um projeto aprovado a nível nacional, né? O IFPB concorreu com todos os institutos e as universidades também, as escolas vinculadas. E nós, enquanto instituição, conseguimos ficar no primeiro lugar.
gabaritamos todo o edital, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o programa, quando começa e quem pode participar, porque é um programa muito bom. Eu trabalhei no programa no governo Dilma, né? E ele tinha sido extinto e agora tem a retomada do Mulheres 1000. Eu queria que você falasse um pouquinho. Certo. O Mulheres 1000 é um programa do governo federal, como você falou, ele está sendo retomado agora pela gestão. Ele está dentro de um programa maior, que é o Pronatec, né? É um programa voltado especificamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social, certo? Então, esse programa ele contempla diversos cursos. A gente está distribuindo ele ao longo de 11 cidades na Paraíba. Nós tiramos o primeiro lugar nacional, mas ainda foi com quantitativo aquém do que a gente esperava, porque nossa proposta realmente era grande, né? Nossa proposta enquanto instituição. Então, ele está dividido nessas 11 cidades e ele tem uma perspectiva dupla, né? Tanto a formação profissional das mulheres, como também essa formação humana, cidadã, voltada realmente à transformação dessa mulher enquanto sujeito social e dentro dessas vulnerabilidades, né? Então, ele está distribuído na Paraíba em vários institutos federais. Ele vai começar, as aulas vão começar agora em fevereiro e a gente está, possivelmente, quando o programa for lá, a gente já está com o edital de seleção de professores abertos, né? E nós temos também formação de equipes, então coordenadoras locais que estarão trabalhando, fazendo parcerias com o Estado, com municípios, com as empresas que tiverem interesse também de nos ajudar na implantação do Mulheres 1000. Então, é um programa muito transformador que eu tive a honra de ser convidada, né, e estar assumindo pelo IF. É um programa que eu acredito muito, não só porque eu trabalho e pesquiso com mulheres há muito tempo, mas porque é um programa justamente voltado a essa questão das mulheres em vulnerabilidade social e tem uma perspectiva muito transformadora. Então, estamos muito felizes, esperamos que ele realmente traga bons frutos. Eu acho que o IF está de parabéns pelo primeiro lugar, né? E também pela escolha, por escolher você, Monique. Eu acho que esse programa é a sua cara, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que a instituição está de parabéns mesmo pela escolha. Foi uma boa escolha, uma ótima escolha. E para a gente finalizar, tinha um ping-pong, mas eu acho que a gente já extrapolou o nosso tempo. Eu queria só que você me dissesse, citasse uma mulher que não pode ser esquecida. De tantas, mas eu queria que você citasse uma. Ai, Kate, essa pergunta é uma pergunta muito, muito difícil, né? Porque quando a gente cita uma, está excluindo tantas, né? Mas eu acho que Simone de Beauvoir é uma boa mulher para ser citada. Eu acho que ela foi abriu essas portas aí, principalmente na perspectiva teórica, né, para tantas outras mulheres e para a gente ter essa luta enquanto feminista, para se questionar o lugar de ser mulher, né, e ela consolidou uma teoria que deu origem a muitas outras, mas acho que ela foi, digamos assim, que deu um pontapé mais robusto, mais forte, inicial, né, aí para se pensar os feminismos como um todo. Eu acho que é ela. Acho que é um bom nome. Monique, eu queria te agradecer, né? Vou abrir espaço para você dizer suas últimas palavras, né? E, se quiser, alguma mensagem para as mulheres que nos escutam, alguma mulher de modo geral, aproveitando que a gente está no final do ano, né? Então, que você possa também mandar essa mensagem nessa perspectiva para que a gente já está no nosso finalzinho. Bem, Kate, eu quero agradecer a você, especialmente pelo convite. Eu acho que desde que eu vim para Cabedelo Centro, nossas vidas pessoais e institucionais elas se cruzaram, né, para trazer bons frutos, né, dentro do IF e fora dele. Então, acho que a gente tem uma parceria de um longo período aí. Eu queria agradecer pelo convite, né? Primeira vez que eu gravo um podcast, estou me achando aqui. E eu acho que deixar uma mensagem para todas as mulheres, dizer que eu sei que nosso dia a dia tem inúmeras dificuldades, né, com os seus recortes específicos, mas acho que passar uma mensagem de esperança, de força, de que, dentre essas dificuldades, procurem outras mulheres, vamos procurar nos aliar, né, criar redes de apoio, procurar as instituições públicas, né, em caso de violência, né, procurar hoje, graças a tantas mulheres, né,
a gente tem os espaços, né, da Lei Maria da Penha, né, uma mulher que sofreu violência, então cada vez mais a gente está batalhando por esses espaços, então procure seus espaços, não aceite ser silenciada, não aceite a violência como algo normal, né, procure esses espaços públicos, procure redes de apoio, procure mulheres e até os homens, né, que a gente não estamos enquanto inimigos, mas homens, pessoas de uma forma geral que lhe apoiem enquanto ser humano e que lhe fortaleçam. Então, acho que é uma mensagem da gente de resistência, de esperança para esse novo ano que está chegando aí. É isso. Monique, mais uma vez, obrigada, né? Foi muito bom conversar contigo. Esse podcast também é uma experiência inicial, né? E eu fiquei muito à vontade de conversar com você. Acho que retrata o tanto que a gente conversa também fora desses ambientes. Então, foi bom. Espero que você venha em outro momento para que a gente possa falar de outras questões mais vinculadas à educação. Eu espero que esse podcast ele seja um lugar de fala mesmo para a gente. Para mim, né? Você dizendo, foi a primeira vez que eu vim num podcast. Eu nunca fui num podcast. E eu sempre tive isso, assim, vontade de responder algumas questões meio que para expulsar algumas falas que não são permitidas em alguns espaços, né? E esse espaço é um espaço meu, eu posso falar o que eu quiser. Então, eu nunca fui chamada para falar, eu sempre fiz isso. Quando eu não sou chamada, eu digo, não, então eu posso fazer o espaço. Muito bem. Quando eu era criança, eu já disse aqui no primeiro episódio, eu me trancava num salão bem pequenininho lá no meu interior. Lá. Minha tia tinha um salão de beleza, eu me trancava, ficava na frente do espelho, pegava aquela escova redonda de fazer escovinha e ficava apresentando programa, entrevistando pessoas imaginárias. Naquele tempo, a menina de Santa Luzia jamais chegaria na Globo, na Manchete, que já estava Angélica e Xuxa nos seus lugares. Mas hoje em dia a gente tem uma democratização da mídia. Tem o seu lado negativo, mas tem esse lado positivo. Verdade. Eu não preciso ser chamado por ninguém para falar qualquer tipo de coisa. Né? É um espaço que pode ser o meu espaço. E esse meu espaço, ele é um espaço nosso. Ele é um espaço onde nós teremos homens, mas é um espaço para nós, mulheres, né, falarmos o que a gente tem vontade, o que a gente quer dizer. Então, obrigada. Eu sei que você é uma parceira, eu sei que você empreende comigo. Obrigada por estar aqui. E você que está aí, curta, compartilhe o Conversas Paralelas e escute no Spotify, no YouTube. E também, né, nos ajude de alguma forma, né, sugerindo temas, sugerindo pessoas. Estaremos aqui todas as semanas, todas as quinta-feiras, com episódios novos. Obrigada.